Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e eu trago, mais uma vez, uma trilha de aprofundamento fantástica para vocês, aqui do Caderno de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nossa trilha hoje é sobre as tragédias ambientais do Brasil. Pelo menos algumas, não é? Dentre as principais tragédias ambientais que ocorreram e que todo ano, no caso das queimadas, ocorrem, infelizmente, no nosso país. É um assunto importantíssimo, está sempre nas mídias, está sempre nos jornais. Você com certeza já viu alguma reportagem sobre algum desses temas, alguma dessas tragédias que serão tratadas aqui. Então vem comigo, olha só. Analisaremos os impactos sociais, olha aí, ó, impactos sociais, impactos econômicos e também os impactos ecológicos destas tragédias. Exploraremos as causas, consequências a longo prazo destes desastres. Então, o que causou e quais estão sendo as consequências destes desastres no Brasil. Será que eles poderiam ser evitados? Como poderiam ser evitados? Essa é a pergunta máxima que, ao final, todos vocês terão a capacidade de responder plenamente. Olha só, pessoal, vamos começar por uma que é bem famosa, devido ao seu tamanho, não é? Que aconteceu ali em Minas Gerais, quando a barragem do Fundão, da mineradora Samarco, liberou aí 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Eu estou falando do desastre de Mariana em 2015. Professor, o que são rejeitos de minério? É toda aquela água com lama que foi armazenado e que foi um dia, essa água, esses produtos químicos que estão ali armazenados, utilizados para extrair minérios do solo, para limpar minérios, etc., né? Então, para não liberar tudo isso no meio ambiente, nos mananciais, nos rios, igarapés, enfim, as empresas armazenam tudo isso em grandes açudes e constroem enormes barragens para manter aquilo lá, ok? Até aquilo um dia decantar tudo, evaporar toda a água e ficar algo mais sólido. O que acontece, pessoal? A barragem do Fundão rompeu e aí libera todo esse material sobre o pátio dali da empresa, onde haviam os equipamentos, os containers, os abrigos dos funcionários, e chega até uma cidade próxima. Nós temos aí, pessoal, 19 mortos e a destruição de toda a bacia do Rio Doce, porque toda esse rejeito, esses 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, com inclusive substâncias químicas nocivas à vida marinha, nocivas inclusive também ao ser humano, foram parar dentro do Rio Doce. O impacto, pessoal, para a fauna, os animais, e para a flora, a cobertura vegetal, e para as comunidades que viviam à margem do Rio Doce, os ribeirinhos, as consequências foram devastadoras. Peixes morrendo, não é? A vida do rio esvaindo, os ribeirinhos que tiravam seu sustento daquele lugar, agora não podem mais retirar, fora os mortos, fora a destruição, tudo isso. O custo estimado, gente, olha aí, de limpeza equivale a 25 bilhões de reais. Isso mesmo, 25 bilhões de reais. Esse valor foi dividido entre as empresas mineradoras que operavam naquela região, que no caso é a Samarco, a Vale do Rio Doce e a BHP Billiton, que foram aí responsabilizadas tendo que arcar com a limpeza de toda a bacia do Rio Doce, indenização à família das pessoas que morreram ou que foram afetadas. Outro desastre aí, pessoal, a qual vocês com certeza já ouviram falar, o desastre de Brumadinho em 19. É uma tragédia, gente. Outra barragem, né? O rompimento de uma barragem, a barragem B1 da Vale, a empresa Vale do Rio Doce, que deixou
olha esse número, pessoal. 270 mortos e desaparecidos. Gente, até hoje, alguns corpos não foram encontrados. Para você ter uma ideia da dimensão dessa tragédia. Foram liberados aí 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Quais foram as principais consequências? Não é? As principais consequências aí é que a Vale foi multada e enfrenta processos judiciais bilionários. As famílias das vítimas até hoje, olha que isso foi em 2019, até hoje os familiares aí aguardam o desenrolar de tudo isso na justiça. Fora, não é, que esses rejeitos aí contaminaram a água, contaminaram o solo e causaram enorme destruição. Porque, como falei para vocês anteriormente, esses rejeitos de minério, além de água, eles possuem produtos químicos, né? Então, isso causa, olha aqui, ó, impactos graves na saúde do ser humano e causa também impactos graves na economia local. Uma tragédia ambiental aí que se repete ano após ano. As queimadas, né, gente? As queimadas acontecem ano após ano, na Amazônia e no Pantanal. Só que nós tivemos um pico de queimadas e destruição na Amazônia e no Pantanal muito violento em 2020. Tá? É um dos piores anos aí, se tratando de incêndios na Amazônia e na região do Pantanal. Então são muitas queimadas. Nós temos nesse ano de 2020 aí, tivemos o aumento recorde de queimadas, destruindo vastas áreas de florestas e toda uma biodiversidade que ali estava. Isso gerou, olha aqui, acompanha, emissão de gases do efeito estufa, agravando então as mudanças climáticas. Em outra oportunidade, nós falamos sobre isso, né? Quanto esses gases nocivos que são liberados na atmosfera são capazes de alterar o clima, não é? Em nível regional, mas também a nível global, tá? E isso traz impactos muito sérios na saúde humana. A saúde humana acaba sendo muito comprometida, principalmente por conta da fumaça. A fumaça que o ser humano respira causa, evidentemente, doenças respiratórias ou o agravamento das doenças respiratórias. Então é algo muito sério e que, infelizmente, o Brasil passa todo ano. Todo ano, no período seco da Amazônia e do Pantanal, nós presenciamos, nós visualizamos no jornal aí, reportagens e mais reportagens, e mostra toda aquela fumaça, todas aqueles hectares queimados, destruídos, animais mortos, tudo isso. Gente, olha só, o desmatamento é uma outra tragédia ambiental. Tá? Então, tirar a cobertura vegetal da floresta, seja para a agricultura, seja para a pecuária, seja para utilizar a madeira, enfim, isso é algo alarmante. A área desmatada, pessoal, em 2023, segundo dados do INPE, indicam que foram desmatados ali na Amazônia 13.278 quilômetros quadrados. Você tem uma ideia disso? Para você ter uma ideia, isso aí equivale a um território quase do tamanho da Itália. Já pensou isso? Isso tudo sendo destruído, devastado. É muita coisa, né, pessoal? E isso gera o quê? A perca da biodiversidade. Perde-se tudo isso. Tem também naquela região conflitos de terra e violência contra principalmente os povos originários da floresta, os povos indígenas. Então, as grandes empresas de exploração de madeira ou pecuaristas, agricultores de larga escala, acabam tomando, invadindo essas terras indígenas, expulsando os indígenas de suas terras e causando toda essa destruição. Tudo isso causado por atividades que são ilegais, tá, gente?
muitas vezes também ligadas ao garimpo. E principalmente, extração de madeira. Mas é só isso? Garimpo e extração de madeira? Não. Também tem aquelas vastas áreas de floresta que são desmatadas ali para a agricultura e para a pecuária. E aí, olha só, o que podemos fazer? Não é? O que podemos fazer? Uma fiscalização mais eficiente para cumprir as leis ambientais, não é? Conscientização de sustentabilidade para promover o desenvolvimento sustentável e a economia verde e medidas preventivas que podem mitigar aí esses desastres. Então, depende do Estado, depende do governo, mas também depende da nossa consciência. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aí visualizado a importância deste tema e nos vemos em um próximo encontro. Tchau, tchau.